Falando em Cores, primeira temporada. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. E eu tô de volta, seu apresentador, consultor de cores Michel Lotti. E o tema que vamos falar hoje é Sua Casa, Seu Templo. As nossas casas sempre foram feitas para ser espaços vitais, lugares de encontro e de descanso. Mas o tempo foi passando, nossas vidas se acelerando e elas acabaram se transformando, em muitos casos, num teto para a gente dormir e comer entre uma parada e outra. Com a pandemia, o mundo inteiro voltou a olhar com mais carinho para onde a gente mora. A gente resgatou o significado de lar, reaprendeu rituais e voltamos a enxergar nossas casinhas como sinônimo de proteção e acolhida para nós mesmos. Assim, voltamos a considerá-las os nossos templos. Grande ou pequena, na cidade ou na natureza, a nossa casa pode ser muito além de um lugar de proteção. Ela pode ser tudo o que a gente quiser e sonhar e pode estar repleta de uma energia gostosa demais. E para a gente entender como transformar nossa casa em um templo, hoje vamos bater um papo com a arquiteta Helena Camargo, sócia da H2C Arquitetura, e com a Renata Dias, especialista em Feng Shui. Sejam bem-vindas, meninas. Helena, por favor, se apresenta pra gente. Oi, Michel. Oi, Renata. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou arquiteta formada já há 15 anos e tenho meu escritório desde então. E tem alguns desafios aí que a gente fez para melhorar as cidades. Eu participei no projeto dos parklets, que são aquelas mini pracinhas urbanas, e recentemente restaurei uma passarela também em frente ao aeroporto de Congonhas. Acho que são os dois projetos mais conhecidos, porque são na cidade, né? Fora isso, eu tenho casas, outras experiências bonitas para compartilhar também com vocês. Ai, legal, obrigado. E a Renata Dias, ela é pesquisadora e também vai se apresentar melhor. Oi, Michel. Oi, Helena. Bom dia. Eu trabalho com mídia há muitos anos, sempre trabalhei com moda, mas eu sempre tive uma sensibilidade muito grande em relação aos espaços, em relação àquilo que a gente não consegue, às vezes, enxergar também. Então, eu resolvi estudar há algum tempo Feng Shui, me especializei. E eu sou astróloga, então também comecei a querer entender um pouco mais a influência aí dos astros em relação à nossa vida e aos nossos espaços também. Ai, gente, que máximo. Então hoje a gente vai ter um papo super energético, né? Super gostoso, assim. E para começar, eu queria perguntar para vocês acham que é possível a gente transformar qualquer casa em um templo? Quem quer responder primeiro? No meu ponto de vista, sim. Recentemente, a gente tem feito mais essa experiência, né? Porque os clientes têm nos procurado querendo realmente ressignificar o espaço da casa. Tem sido bem interessante esse movimento, assim, de acompanhar. Entendi. E você, Renata? O que você acha? Eu acho que é necessário, na verdade, né? Eu acho que não só nesse período de pandemia, mas mesmo quando a gente precisava passar algum tempo fora, ou a maior parte do tempo fora, voltar para uma casa e entender que ela é um refúgio, que ela é um templo, que ela é um local de recarregar energia, de descanso, onde a gente precisa se sentir bem, é quase como, isso é vital, né, pra gente. E é importante também as pessoas entenderem que vai além da forma, né, da casa. Às vezes a pessoa fala, minha casa não é um templo porque ela é muito pequenininha ainda, porque não é a minha casa definitiva. Independente disso, né, é transformar qualquer espaço que você viva e durma num lugar especial, com pequenas coisas, às vezes, com pequenos gestos, enfim, é necessário para que a gente viva melhor.
Entendi. Renata, teve uma vez que eu conheci uma especialista em Para começar, a gente fala Feng Shui ou Feng Shui? Como é a pronúncia? Olha, aqui no Ocidente a gente fala Feng Shui por conta, né, da forma, né, de falar. Na China, até Feng Shui é falado, eles têm um jeito diferente de falar, mas pode falar Feng Shui que tá correto. Tá bom. Teve uma vez que eu conheci uma especialista em Feng Shui e ela estava me explicando como funciona. Porque para mim, eu sempre achei que assim, o Feng Shui era muito relacionado com um lado místico, um lado de energias, um lado do inexplicável. E ela me explicou por cima, assim, né, que a gente conversou muito rapidamente, que o Feng Shui ele está muito relacionado com a nossa observação de pequenos detalhes da nossa casa e como a gente se relaciona com eles. Então, eu queria pedir para você, antes da gente começar esse papo, explicar como funciona o Feng Shui, Renata. Claro. Olha só, o Feng Shui ele é uma ciência, ela foi desenvolvida há mais de 4.000 anos na China, a partir da observação dos ambientes e do mundo externo e como os ambientes e o externo, né, nos influenciavam e como a gente consegue influenciar também esse ambiente. Então, os primeiros estudiosos de Feng Shui eram também especialistas em astronomia, em geografia, em meteorologia, em física, geologia, era realmente um estudo muito profundo. Eles entenderam que em alguns locais, né, isso falando na China antiga, as plantações elas se davam melhores e não só apenas por conta do terroir, mas também pelos ventos que por ali passavam, a possibilidade da chuva. Algumas casas onde pessoas habitavam em determinados lugares, as famílias prosperavam com mais facilidade do que outras. Então, foi aí a partir da observação. Hoje em dia, né, quando a gente afina tudo isso e com todo o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que a gente afeta o ambiente nos afeta. Então, o Feng Shui, primeiro, ele olha a capacidade da energia vital conseguir circular livremente pelos ambientes. Então, tudo que bloqueia a energia vital, consequentemente, bloqueia o fluxo dentro do ambiente e o fluxo em você. Né? Me dá um exemplo antes da gente continuar. O que bloqueia a energia vital em casa? Olha só, um exemplo assim que é complexo de dizer, mas uma das primeiras coisas que a gente aprende é que um sofá de costas para a porta de entrada, por exemplo, para a porta principal da casa, ele já começa aí a bloquear a tua vida. Ou você entrar em casa e você ter logo um armário na sua visão. Então você entra, você abre a porta, tem ali um armário ou uma peça muito grande de frente. Ele bloqueia a energia, a entrada de energia e, consequentemente, você atrai até inconscientemente situações onde bloqueia o seu desenvolvimento de vida. Então, a ideia o que é? Tentar abrir os espaços o máximo possível, e aí você pode usar N técnicas, no caso, por exemplo, do armário, você pode colocar um espelho para refletir ali e dar a sensação de amplitude. Isso, consequentemente, libera aquele espaço desse bloqueio e o teu inconsciente não vai precisar magnetizar aí situações onde você encontre bloqueios na vida. É um pouco místico, sim, porque a gente ainda está muito voltado para só aquilo que a gente enxerga, só o que é palpável. A gente não entende que a energia e que o que a gente vê também nos afeta inconscientemente e faz com que a gente desenvolva aí uma série de questões que a gente acaba tendo que lidar depois, né? Alguns bloqueios, dificuldades, enfim, que podem ou não ser causados pelo ambiente, mas se a gente já percebe isso no ambiente, por que não resolver? Entendi. E você sabe dizer por que não pode deixar o sofá de costas para a porta de entrada, por exemplo? Tem um motivo? Tem. O sofá, na verdade, primeiro pela questão do bloqueio físico. Então você entra, a sala de estar é um local onde você precisa se sentir abraçado, é um local de comemoração, de entretenimento, de convivência da família. Então, quando você entra numa sala de estar, ela precisa abraçar você, convidar você a estar ali. Você entra numa casa e
o primeiro ambiente é a sala de estar, e você já encontra um bloqueio, ou seja, um sofá te brecando de alguma forma, ele de também… costas para você, né? Exatamente, ele não está te convidando a sentar, ele simplesmente está dizendo, olha, não chegue perto de mim, ele não te convida, ele não te abraça, e inconscientemente você começa a atrair ou pensar em bloqueios na sua vida. Então, uma coisinha boba que era fácil de realizar vai ser um pouquinho mais difícil, até uma outra coisa que você achava que já estava resolvida, vai brecar, você pode até conseguir realizar, mas você vai ficar com um pouco mais de dificuldade. É realmente a ressonância, né, da energia do ambiente em relação a você. Então, é importante olhar. Eu sei que isso é muito tabu, muita gente não compreende, mas faça o teste. As pessoas que eu já atendi, ou colegas que atenderam clientes, ou outras pessoas que fizeram esse exercício de mudar simplesmente o sofá de lugar, perceberam uma abertura aí muito grande na vida, nas questões que estavam emperradas. Então, é importante testar, né? Tudo que a gente aprende é importante, antes de aceitar, faça o teste. Se não funcionou para você, volta né, coloca o sofá de volta no lugar, enfim, faz o que você… Mas se estava melhor primeiro. Antes, volta, né? Pois é, exatamente. Não, mas é muito interessante pensar, porque assim, faz sentido ouvindo o que você está falando, até que, por exemplo, quando a gente está sentado nesse sofá que está de costas para a porta, a gente, por algum motivo, a gente se sente um pouco mais inseguro de estar nesse sofá com as nossas costas voltadas para a entrada da casa, ou seja, a qualquer momento pode entrar uma pessoa ali que você não vai ter nem consciência, né? Uhum. E talvez esses pequenos detalhes de fato façam todo sentido na nossa casa. Michel, você tocou num ponto que não é só do sofá, esse é o que a gente chama no Feng Shui de posição de comando. É importante que você, na sua casa, no seu escritório, em qualquer ambiente que você permaneça há muito tempo, esteja em posição de comando. O que é? De frente para a porta principal que as pessoas, do ambiente, né? Por quê? Justamente para você ter a segurança de que você vai saber quem está entrando e você está seguro para responder ou para se proteger ou simplesmente para dar um oi. Isso é uma questão muito importante no Feng Shui, é você se colocar em comando da sua vida a partir do momento que você está sempre se colocando em posições de comando nos locais da sua casa ou de onde você trabalha. Nossa, perfeito. E Helena, quero saber de você agora, o que a gente pode fazer na arquitetura para que as energias fluam bem na casa, para que a nossa casa esteja em harmonia com a gente? Me conta. Olha, eu tive a experiência pessoalmente de ter feito com a Renata o Feng Shui da minha casa, então eu posso dizer por conhecimento de caso, né, na minha própria casa, que realmente flui muito e mudou muita coisa na minha vida depois que a gente trabalhou todas as questões do Feng Shui. E não só isso, né? A gente, quando faz uma reforma, eu sempre quando faço uma reforma ou muda toda a disposição de mobiliário ou troco os revestimentos, automaticamente eu sinto que a energia do lugar sai renovada. Já aconteceu muitas vezes de eu entrar num apartamento que tinha uma energia carregada e eu não me senti bem quando o cliente falou, olha, comprei esse apartamento. Eu entrava às vezes para visitar, numa primeira ida sentia aquilo pesado, escuro, carregado, e de repente quando a gente começava o processo da obra com a nossa equipe, mudando, né, a disposição, tirando uma parede, integrando a ventilação cruzada, que é um dos recursos que eu gosto muito de trabalhar nos projetos, tentar trazer essa ventilação que passa pelos ambientes e parece que limpa, renova, né? Eu percebo que logo você já vê a família funcionando diferente, dialogando. Eu sempre penso, por exemplo, numa sala de estar, como vocês estavam falando do sofá, em colocar posições que as pessoas se olhem de frente também, que elas consigam ter essa comunicação, ainda mais nos dias de hoje que todos estão bem ligados no celular, né, e ficam, às vezes o diálogo fica interrompido, né, porque as pessoas
não olham nos olhos, elas não têm essa troca profunda. Eu acho que a arquitetura também tem esse papel de você colocar os interlocutores, né? O diálogo acontece quando você tem uma posição de sentar próximo, à frente. Então, na hora de pensar nesse layout da sala, além de não colocar o sofá de costas para a porta, né, Renata? Boa, Helena, boa! A gente tem que sempre pensar em como que o diálogo vai fluir naquele ambiente. Que posição que ficaria confortável para você ter longas conversas, né? Ter esse momento de olhar nos olhos, de se doar e de aprender. Eu acho que a casa, ela é esse ambiente também, ela precisa facilitar o convívio das pessoas. Nossa, muito interessante ouvir você falar e ouvir o que a Renata falou agora. A gente tem que se colocar como protagonista da nossa casa, né? Então, assim, Helena, me conta mais algumas coisas, mais algumas dicas, assim, do que a gente pode fazer na casa, pra gente, que você costuma fazer nos seus projetos, pra gente ser o protagonista da nossa casa. Tem alguma fórmula, alguma coisa assim? Olha, eu acho que tem algumas fórmulas, né? Primeiro, eu na minha casa em especial, mas na casa dos clientes, quando é possível, quando existe essa abertura, a gente fala sobre Feng Shui, a gente traz esse trabalho, né, para o cliente e faz isso em uma consultoria com a Renata, em conjunto. É um trabalho muito rico. A gente às vezes faz até uma mapa astral, já que ela tem essa abrangência, né? E aí, além de ver os astros, né, e sentir qual que é o melhor dia de começar a obra, como que tá todo as estrelas, a lua, todo o posicionamento aí das constelações, na hora de desenhar o projeto, a gente costuma primeiro identificar as paletas de cores, né, que as pessoas gostam e como que a gente pode trazer isso para os ambientes. Então, eu vejo muito até na sua casa que você tem esse dom, né, de lidar com as cores, e isso, de uma maneira, renova, né, a casa, assim, é muito bom. Eu acho que isso também ajuda. Sim. Eu percebi, até no meu escritório, sabe, quando teve esse lockdown, eu pensei muitas vezes, vou devolver o escritório. Eu coloquei tanta energia, né, são 9, 10 anos no mesmo lugar, e cada pecinha eu fui conquistando e comprando e recebendo, às vezes, de clientes, artistas, amigos. Então, isso fez, assim, deu um peso para mim. Putz, eu vou desistir de algo que eu demorei tanto tempo para construir, mas, de repente, eu falei, não, vamos renovar. Eu vou pintar, vou pensar em outras formas de manter o espaço, vou fazer um corredor verde com plantas para trazer vida para esse lugar, já que a gente não está podendo sair tanto. E nossa, inclusive eu vi esse corredor no seu Instagram e ficou maravilhoso. Que delícia obrigada. De lugar. É lindo então mesmo, né? O escritório da Helena já é maravilhoso, ainda mais com esse corredor novo. Obrigada. Então, eu tive esse ano foi esse ano que passou, né? E agora continuando com essa história. Foi um momento que as pessoas tiveram muita conexão com a arquitetura, com a casa, com os espaços de trabalho, e isso nos fez refletir muito sobre cores e qualidade de espaço, né? Eu acho que para todos, às vezes quem nem tinha esse olhar se abriu para essa nova necessidade, né, de cuidado. A casa, como a Renata mesmo disse, ela fala sobre a gente, né? Ela fala sobre o nosso cuidado com nós mesmos. Então, por isso que nós precisamos ser protagonistas, sempre olhar para casa e ver que a gente está refletindo nela, né? Qual que é o espelho que a gente está se olhando ali, né? Entendi. E, Michel, desculpa interromper. Não, pode falar. Porque tem uma questão do protagonismo, né? Sob o olhar do Feng Shui, que eu acho muito importante. As pessoas têm que entender que elas são os reis e as rainhas da sua própria casa. Então, procurar entrar pela porta principal. Pode parecer estranho, mas isso já coloca inconscientemente ali um empoderamento seu em relação ao seu espaço. Então, entrar sempre, dar preferência de entrar pela porta principal. E o uso das cores, como a Helena comentou, é
super poderoso e potente para ativar ali uma série de energias, uma série de ambientes, às vezes, que estão um pouco caídos, esquecidos, enfim, com uma pintura, com ali uma escolha específica de uma cor para aquele ambiente, ou até de objetos coloridos, traz uma vida quase que instantânea. É instantâneo. Não, é interessante você falar isso. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam que a gente pintar a casa, ou pintar um objeto, ou pintar um móvel, é a forma mais rápida, mais fácil e mais eficiente da gente, e mais barata, né, também, assim, da gente transformar completamente a energia de um espaço, né? Então, assim, já que a gente entrou nessa esfera de cores, eu queria perguntar para vocês, como a gente pode usar as cores ao nosso favor na casa. Pelo que vocês falaram, eu já comecei a entender que o nosso protagonismo na nossa casa, ele está muito relacionado com o nosso autoconhecimento e com a nossa individualidade. Ou seja, o que se aplica a mim, talvez não necessariamente se aplique a todo mundo. Mas ainda assim, eu queria saber de vocês, eu queria começar pela Helena, e aí depois a Renata responde, algumas dicas, alguns pontos de como a gente pode usar as cores ao nosso favor na casa, assim, se vocês quiserem contar algumas experiências, enfim, vamos lá. Primeiro, Helena, conta pra mim. Olha, recentemente eu citei, né, o corredor do meu escritório, e a maneira como a gente escolheu a paleta de cores foi bem gostosa, assim, eu acho que depois disso eu comecei a usar esse método com os clientes e tem dado bem certo. Eu tenho um quadro aqui da minha aquarelista preferida, que é a Margaret Mee. Ela foi para a Amazônia pintar as flores mais raras do Brasil, e eu tenho, esse quadro é a minha paixão. Aí eu resolvi estudar as cores que tinham ali, e aí eu peguei, abri o leque da Souvenir, sentei no chão e vi quais eram os tons, né, que estavam ali no quadro. Então, quando eu pedi as amostras para testar na parede, né, porque sempre é isso também, você vê ali um Pantone, mas às vezes com a luz que entra, esse corredor em especial recebe muita luz natural. Às vezes tem uma alteração da cor sólida, né, no papel para a parede que recebe luz, tem volumetria. Então, eu fiz esse estudo, gostei bastante do resultado e recentemente, geralmente os arquitetos acabam deixando às vezes as paredes mais brancas para colocar a obra de arte, né? Mas eu sinto que a própria cor, se você trouxer as texturas certas, na sua casa também eu senti que aconteceu muito isso, né? Você traz uma tapeçaria, com a cor parece que a obra está ali, sei lá, por um motivo. Eu acho que a cor e a textura de tapeçaria ou de uma cestaria, que eu gosto muito de cestaria indígena, artesanal. Então, eu vejo a cor como, hoje, uma maneira de explorar quase artística dentro da casa e trazer o seu artista preferido, que nem o Rothko, que faz um estudo de cores, como que uma cor interfere na outra. Tem sido realmente um campo gostoso de mergulhar e estudar. Nossa, eu achei lindo isso que você disse, que para escolher as cores é basicamente a gente olhar para as coisas que a gente já gosta, né? E a cor em si, ela pode ser a obra de arte da sua casa, né? Pode. E a obra de arte que você gosta pode te ajudar a escolher as cores, porque ali existe já uma composição de cores. O artista, né, já gastou um tempo ali. Às vezes o Volpe mesmo falava que tem aquelas bandeirinhas, todo mundo achava que o estudo dele era de forma, mas ele falava, não, meu estudo é de cores, eu quero saber como uma cor dialoga com a outra, é um estudo aprofundado de cores, né. Gente, maravilhoso. E se a gente gosta de uma obra, tem uma informação ali sobre as cores que a gente talvez goste também na nossa casa, né? É uma pesquisa, ali é uma pesquisa rica, né? Os artistas geralmente fazem uma pesquisa muito rica de cor. Então, você até conseguir colocar uma obra de arte junto com a cor, né? Uma base de cor que o artista pensou, sei lá, quando compôs a obra, é quase você entrar em sintonia com ele. Eu acho, assim, uma coisa bem mágica, lúdica. Eu tenho gostado bastante. Que lindo, lindo mesmo. E, Renata, e para você, como é essa questão de cores?
como a gente pode usar essas cores na casa? Então, eu acho que a cor, ela é muito pessoal, né? No Feng Shui você tem ali, principalmente na escola que eu estudei, que é a do budismo tântrico tibetano, você tem algumas cores específicas para algumas áreas do Bagua, né? Que é o que a gente usa, é o mapa que a gente usa em cima da planta baixa da casa. Só que isso tem que ser, primeiro, muito do seu gosto, se aquela cor te agrada ou não, porque não adianta o ambiente pedir aquela cor pelo fato de estar num posicionamento específico e você não gostar dessa cor, você não vai se sentir bem. Então eu acho que precisa ter aí a tua sensibilidade, aquilo que você gosta, o que te atrai. Às vezes o que nos atrai numa cor é aquilo que é a frequência e vibração que a gente precisa para aquele lugar, né? A cor, principalmente dentro de casa, ela pode, em cada ambiente, te despertar uma coisa específica. Então a gente ter essa sensibilidade também, né, de chegar numa casa e junto, né, com o arquiteto, junto com quem está te ajudando, sentir, até perguntar para o ambiente. Eu gosto muito disso. O Feng Shui gosta de pergunta para o ambiente, você vai se sentir bem com essa cor? Como que eu vou me sentir aqui se eu tiver esse ambiente carregado com essa cor ou com uma outra cor específica? Não, eu vou me sentir bem, porque realmente me remete a uma obra de arte que eu gosto, me remete a uma blusa, uma roupa específica que eu amo, ou uma paisagem que me chamou a atenção. Essa sensibilidade e a sua individualidade precisa estar presente nessas escolhas também, e não simplesmente as regras que ou o Feng Shui ou qualquer outra ciência ou técnica peça, né? Vai além, você se sentir bem, se sentir acolhido e feliz naquele lugar é o que mais importa. Entendi. Bom, eu acho que essa pergunta eu também vou responder. Por favor, porque você é especialista em cor, hein? É verdade. É que eu acho que assim, acho que quando a gente se torna especialista em alguma coisa porque a gente gosta, né? Porque a gente tem essa vontade. E aqui na minha casa, eu sempre gosto de ir mudando as cores, porque à medida que eu vou mudando e que eu vou experimentando, acho experimentar uma coisa super importante, porque às vezes a gente fica fixo no, eu gosto de verde, que é a minha cor favorita, por exemplo. Então eu sempre vou pintar de verde. E aí eu fico ali preso, né, numa coisa de sempre. Então eu gosto de usar coisas que eu nunca usei. E na medida que eu vou mudando as cores aqui na minha casa, eu vou sentindo falta de uma outra coisa. Então, por exemplo, ano passado eu estava com muito desejo de azul claro. E quando eu fui olhar, eu percebi que a maioria dos ambientes da minha casa estava em tons de avermelhados, terrosos, majoritariamente quentes. Então eu comecei a perceber assim que tava um desequilíbrio de energias, né? A gente lembrando que cores são energias, é legal que a gente seja influenciado pela maior quantidade de cores, né? Então agora quando eu fui pintar minha casa de novo, coincidentemente eu não pintei nada de azul, mas eu já escolhi tons de verde, uns rosas que são um pouco mais azulados, mais avioletados. Então, de alguma forma, inconscientemente também, eu sinto que eu nutri essa necessidade. Então, assim, eu gosto sempre de dizer para as pessoas que quando a gente fala de cor, é preciso a gente experimentar, a gente sentir e em harmonia com o que vocês disseram, é um sentimento, é um processo individual, é uma conexão da gente com a nossa casa e com a nossa energia, né? Faz sentido para vocês isso? Para mim faz super sentido, eu acho que é por aí mesmo, né? Isso é estar presente, né? Estar conectado de verdade com a casa e com a gente mesmo. Sem dúvida. Eu também gosto muito de perceber isso, assim, que a casa leva muito da gente. E a gente tá, né, conectado com ela, é muito bom. Sim, total. Para a gente finalizar a nossa conversa, última perguntinha, que o nosso tempo está acabando. Eu achei muito legal isso que vocês falaram sobre a gente fazer um mapa astral para pensar na nossa casa. Como que funciona isso, gente? Como que cada signo se manifesta na casa? Na verdade não é o mapa astral da casa, é dos habitantes da casa e entender, né,
qual o período que ele está passando, o que provavelmente está sendo pedido na vida dele naquele momento. Então, antes de começar, né, como a Helena falou, uma reforma, a gente olha se todo mundo está no mesmo mood, se aquele é um momento bacana para a coisa andar, até para o próprio arquiteto, para tudo que precisa ser feito, se aquilo não vai atravancar de alguma forma, enfim, é mais uma visão de como é que está ali os trânsitos, o mapa, a vida dessas pessoas, para ver se a obra vai fluir do jeito que deve fluir, né, Helena? Para mim foi ótimo, fluiu, foi tudo maravilhoso. E curiosidades à parte, a casa, essa coisa da energia, de mudança, tudo, me marcou bastante, porque depois que eu mudei para essa casa, eu fiz a minha casa quase que uma floresta lá dentro, né? Uhum. E o que me atraiu foi que eu comprei uns vasos enormes, bem coloridos, e eu me atraí pelos vasos por causa da cor. Olha como a história da vida vai dando 1000 voltas, né? Uhum. E eu sempre fui uma pessoa, até a Souvenir me conheceu através do cimento queimado, eu sempre fiz tudo em cimento queimado, cinza e branco. E pela primeira vez eu resolvi pôr cor, né, nos ambientes. Foi nessa casa, pela consultoria da Rê, mapa astral e tudo mais, e aí de repente eu achei uns vasos assim, azuis com uma borda pink, e eu comecei assim, abrindo a porta da minha casa, você vê logo essa imagem, sabe, de cor, e isso me faz muito feliz hoje, sabe, a cor realmente entrou na minha vida. Gente, que coisa maravilhosa. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando, então eu queria agradecer imensamente vocês terem dividido um pouco do conhecimento de vocês com a gente. Se deixasse, a gente ia falando aqui por mais 1000 horas, porque assunto é o que não falta aqui. Eu tô super curioso, depois eu vou chamar vocês no Instagram, sei lá onde, que eu quero fazer um monte de pergunta. Mas queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, e eu queria que vocês contassem para os nossos ouvintes onde eles podem encontrar mais do trabalho de vocês. Michel, obrigada pelo convite. Helena, é sempre um prazer estar com você, conversar com você. Eu tenho pelo Instagram o R Dias ou Casa de Minerva, que é um portal onde eu divido um pouco de informação sobre vários assuntos ligados ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, quem quiser, quem precisar, pode me conectar por aí. Olha, eu recomendo, viu? O meu contato, Michel, obrigada pelo convite de novo, foi um prazer essa conversa, obrigada, Rê, também por essa troca, sempre muito frutífera e colorida. E o meu contato é no H2C Arquitetura, lá temos alguns projetos coloridos e ainda vem mais cor por aí, porque os próximos vão ter cor que a gente já desenhou, sabe? Ai, que delícia, quero muito acompanhar. Já estou acompanhando, na verdade, né? Bom, gente, então por hoje é só. No próximo episódio, vamos conversar sobre as cores da natureza. Mas antes do próximo encontro, uma última dica. Siga o @tintas_souvenir no Instagram. Conheça a página da marca no Facebook, que é facebook.com/tintassouvenir, e dê uma passada no site, que é fácil, souvenir.com.br, para saber tudo sobre cores. E já que estamos aqui nas plataformas de streaming, não deixe de conhecer o nosso álbum sinestésico chamado As Cores como Antídoto, que está aqui no nosso perfil. Já pensou como seria escutar as cores? Pois é maravilhoso. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Esse programa foi produzido pela Souvenir, com a locução de Michel Lott, que sou eu, com produção de Lúcia Freitas, áudio do Family Mob, que é o Otávio Rossato e o Luiz San Giorgio, e com trilha sonora de Éfiro e Flexor.